Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Berg e gente convidada. Está começando mais um Bichos Tagarelas, quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Lembrando para todos vocês que quinta e sexta não teremos o Bichos Tagarelas e voltamos apenas na segunda-feira, no dia 1º de abril. E não é uma piada, estaremos retornando com Bichos Tagarelas. E os remédios devem ter reajuste de 4,5% a partir do dia 1º de abril. Haddad quer estatais e ensino para reduzir juros de estados. Brasil muda o tom e critica Maduro, que ataca Itamaraty, mas popa Lula. Lula e Macron anunciam um plano para arrecadar 5 bilhões de reais para a Amazônia. A nossa parceira Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. Deu zebra. E uma péssima notícia para quem utiliza remédios de forma contínua. Ai, 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 ai. Os medicamentos devem ter um reajuste de 4,5% neste ano, a estimativa do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, que representa a indústria farmacêutica. O aumento costuma ser publicado no último dia útil de março, mas em razão do feriado da Semana Santa, existe a possibilidade do anúncio ser feito amanhã, quinta-feira. O aumento entra em vigor a partir de 1º de abril, após sua oficialização na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Não é piada. A alta é anual e leva em consideração um cálculo que considera a inflação no período medida pelo IPCA, que ficou em 4,5% em fevereiro no acumulado dos últimos 12 meses. Outros índices usados na conta, como produtividade do setor, custos de produção não captados pelo IPCA e promoção de concorrência, foram estabelecidos como zero pela CEMED em resolução anunciada em fevereiro. Em 2024 não haverá distinção de aumento em 3 faixas, como já ocorreu em anos anteriores. Embora autorizado a partir de 1º de abril, o reajuste não é imediato, já que depende de cada farmácia e da própria indústria farmacêutica. Então, estamos levando mais esse aumento e parece até brincadeira, né? 1º de abril começa o aumento divulgado aí pela indústria farmacêutica. Nós, do podcast Bichos Tagarelas, usamos e defendemos o SUS. Valorizamos as vacinas e a ciência. Podcast Bichos Tagarelas. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. E o presidente da França, Emmanuel Macron, e o do Brasil, o presidente Lula, anunciaram um plano de investimentos em bioeconomia para a Amazônia. A iniciativa pretende alavancar 1 bilhão de euros, cerca de 5 bilhões e 300 milhões de reais em recursos públicos e privados nos próximos 4 anos. O montante deve ser voltado tanto para a floresta amazônica em território brasileiro, quanto para aquela que está na Guiana Francesa, território do país europeu. O programa prevê, entre outras ações, uma parceria técnica e financeira entre os bancos públicos brasileiros, incluindo
Banco da Amazônia e o BNDES e a Agência Francesa de Desenvolvimento. O plano inclui também a previsão de colaboração na área científica com a criação de um centro de pesquisa, investimento e compartilhamento de tecnologias através de um novo acordo científico entre os dois países. Esse projeto deve ser operado pela Embrapa e pelo CIRAD, que é um centro de pesquisa francês para a agricultura. Os presidentes anunciaram ainda uma coalizão para pedir que mercados de crédito de carbono respeitem padrões elevados, atuando no combate aos chamados greenwashing e no estabelecimento de um mercado regulado internacional. Esta é a primeira visita de Macron à América Latina. O francês pousou na base aérea de Belém na tarde de ontem e seguiu para a Estação das Docas, famoso ponto turístico onde se encontrou com o presidente Lula. Então vamos ver, o Macron continua aqui no Brasil, nós temos um acordo com a França com submarinos, uma série de outros acordos na área militar para assinar, também na área educacional. Vamos ver, né, se esses recursos realmente entram nos cofres do Brasil para preservar a Amazônia. Notícia boa! O governo Lula anunciou nesta terça-feira propostas para reduzir os juros da dívida dos estados. Na mesa foram colocados a federalização de estatais e a promessa de investimento em ensino médio e técnico. O ministro Fernando Haddad apresentou o programa Juros por Educação a governadores do Sul e Sudeste. A ideia é usar parte dos juros da dívida em novas vagas profissionalizantes em todas as unidades federativas. Os chefes do executivo desses estados têm pedido a revisão de indexadores da dívida. Eles dizem que os valores cobrados pela União têm comprometido a capacidade de investimentos. Segundo cálculos do governo, a dívida dos estados com a União é de 749 bilhões de reais. Mas olha só o detalhe: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais devem juntos 660 bilhões de reais, ou seja, 90% da dívida dos estados se concentra em apenas 4 estados. É, por exemplo, para ajudar Minas Gerais, que surgiu a ideia de federalizar a CEMIG, outras empresas do estado são vistas como alternativa para o abatimento da dívida. Então, existe essa possibilidade do ensino técnico e também para a redução de juros e também essa questão, né, de federalizar algumas empresas. O objetivo é levar todos os estados ao mesmo padrão até 2030. Nos países da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 37% dos jovens de 15 a 19 anos fazem ensino médio vinculado à educação profissional. No Brasil, é apenas de 15,1%. Vamos ver, os governadores foram avaliar, estão avaliando com os técnicos se vale a pena fazer essa troca. Os governadores gostariam, eles estão analisando, então, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que a dívida com a União pode chegar a consumir 15% da receita corrente líquida do Estado. Então, os governadores, eles querem uma contraproposta, seria investir isso em infraestrutura no Estado, que eu vejo também com bons olhos. Não é não, sim é sim. Arca de Noé.
E vamos às famosas notinhas das araras. O presidente Lula e o presidente francês Macron participam de evento que lança ao mar submarino toneleiro em Itaguaí, Rio de Janeiro. Lugar lindíssimo onde fica. Eu queria trabalhar na Marinha, lá nesse submarino toneleiro. Bolsonaro termina o prazo do STF para o ex-presidente explicar aquela estada ridícula na Embaixada da Hungria. Câmara debate a extinção do PERSE. PERSE, resumindo o que é PERSE, são a indústria, né, de eventos que está sem pagar qualquer imposto desde a pandemia. Só que eles deveriam ter acabado essa isenção de imposto, porque quando não paga imposto a alguém, você paga mais. E essa indústria não paga e quer continuar não pagando. O CAGED sai o saldo de vagas criadas em fevereiro, e o Itamaraty disse que está preocupado com o impedimento da candidatura da opositora Corina Iores. Não faz, no entanto, nenhuma crítica contundente ao processo, afirmou que irá colaborar para que a eleição em julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça no país vizinho. Democracia nunca existiu lá com Maduro. O país diz que repudia a declaração do Itamaraty, a qual chamou de cinzenta e intrometida. Segundo o regime de Maduro, a nota parece ditada pelo Departamento dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profunda ignorância. Triste é ter que aguentar Maduro na foto. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu o prazo que vence agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro se explique sua estada na Embaixada da Hungria em Brasília. Bolsonaro passou 2 noites no local depois de ter sido alvo de operação da Polícia Federal e ter o seu passaporte apreendido. Na prática, ele estava morrendo de medo de ser preso e ficou lá na Embaixada da Hungria para tentar, né, aquela famosa imunidade diplomática. Ninguém pode entrar numa embaixada, como se fosse um território húngaro dentro do Brasil. E daí ele ficava longe da cadeia se ele continuasse fazendo isso. E a lei das falências, o projeto que desburocratiza e simplifica a resolução das falências, foi aprovado sem destaques. Sofreu leves alterações depois da reunião dos líderes partidários com o ministro Fernando Haddad. 2 das 3 mudanças foram acatadas e agora segue para votação no Senado Federal. A Fazenda propôs uma taxa anual de 2% a 3% sobre a dívida dos estados, condicionada a investimentos distintos em ensino técnico nas regiões. Atualmente é corrigida pelo IPCA ou pela Selic. O saldo devedor, 90% da dívida concentrada, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, em 4 estados, eles devem 660 bilhões de 740 bilhões da dívida com o governo federal. E então os deputados se reúnem ali para discutir os possíveis impactos causados pelo fim do programa para o setor de eventos, que é a PERSE, né? Então o lobby é grande em cima dos nossos queridos e amáveis parlamentares. E passados os reajustes sazonais de mensalidades escolares em fevereiro, a prévia da inflação mostrou desaceleração em março,
mas o encarecimento da gasolina e dos alimentos impediu o alívio mais expressivo do bolso do consumidor. O IPCA 15 desse mês ficou em 0,36%, ante 0,78% da prévia de fevereiro. Então, dados aí da nossa economia, e o governo registrou um déficit primário de 54 bilhões em fevereiro, pior saldo para o mês da série histórica iniciada em 97. A Petrobras gastou com publicidade em 2023 mais do que o dobro verificado no ano anterior. Então gastou 186 milhões de reais. É muito dinheiro. E os deputados estão analisando lá se mantém ou não a prisão de Chiquinho Brazão, que é deputado federal, que está lá na Comissão de Justiça, e iria esse pedido para o plenário, só que o presidente Arthur Lira falou que é um dado muito sensível. É muito sensível que se Chiquinho Brandão vai continuar na cadeia, como quer a Polícia Federal e o Ministério Público, ou se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai passar a mão e deixar Chiquinho Brazão livre. Vamos ver o que vai acontecer. Seria uma desgraça liberarem o suposto, né, mandante do assassinato da vereadora Marielle. Mas com a Câmara que nós temos aí, tudo pode acontecer. Ai, 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 ai. Podcast Bichos Tagarelas. E o Ministério da Indústria e do Comércio publica a primeira portaria de regulamentação do programa que eleva exigências da descarbonização da frota. Uma excelente medida. Vamos ver como é que a indústria automobilística recebe essa questão. Empresas do setor automotivo já podem se habilitar no Programa de Mobilidade Verde e Inovação, o Programa MOVER, lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços no final do ano passado. A portaria com os requisitos para a habilitação e concessão de créditos financeiros relativa ao programa foi assinada nesta terça-feira pelo presidente Lula e pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, durante a cerimônia no Palácio do Planalto. Nós vamos assinar a regulamentação, que é a portaria. O MOVER é o maior programa de estímulo à mobilidade e à descarbonização de toda a história da indústria automotiva. Então, ela estimula com créditos financeiros, serão 19,5 bilhões até 2028, estimulando a descarbonização. O MOVER prevê, entre outras medidas, créditos financeiros para quem investir em pesquisas, desenvolvimento e produção tecnológica, que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. Entre os decretos e portarias a serem publicados nas próximas semanas está o que define as alíquotas do IPI Verde, que é a tributação de acordo com níveis de sustentabilidade dos veículos, e o que estabelece parâmetros obrigatórios para a comercialização de carros produzidos no país ou importados. O MOVER prevê um total de 19 bilhões de reais de créditos financeiros entre 2024 e 2028, que podem ser usados pelas empresas para abatimento de impostos federais em contrapartida a investimentos realizados em novos projetos de produção. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Podcast Bichos Tagarelas. Internacional.
Finalmente, o governo Lula mudou de tom e criticou pela primeira vez nesta terça-feira o bloqueio à candidatura da opositora Corina Yoris, nome escolhido pela principal força de oposição contra o chavismo nas eleições de julho na Venezuela. Em nota, o Itamaraty disse que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral no país, marcando uma inflexão na postura até então adotada por Lula em relação ao regime do ditador Nicolás Maduro de preservar o aliado sul-americano. Mas ninguém aguenta, e isso aí também Lula perde a popularidade apoiando esse ditador. Ao menos outros 7 países da América Latina já haviam expressado grave preocupação com o impedimento da candidatura. Nesta segunda, em uma nota conjunta de Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai, Costa Rica, Equador e Guatemala, e daí o Brasil decidiu aguardar o fim do prazo eleitoral para se pronunciar. Nesta terça, a Colômbia, cujo governo de Gustavo Petro é amigável com o regime Maduro, também criticou os últimos acontecimentos e reiterou pedidos de que todas as partes cumpram o acordado entre a ditadura e a oposição. Em resposta às críticas do Itamaraty, Caracas divulgou um duro comunicado rebatendo o posicionamento do governo Lula. Em uma clara mudança de relação entre os países, a chanceleria venezuelana chamou a nota do Itamaraty de cinzenta e intervencionista e afirmou que o texto parece ter sido ditado pelos Estados Unidos. Por outro lado, não citou o nome do presidente Lula e enfatizou que o comunicado foi redigido por funcionários da chancelaria brasileira. Então é ridículo ter que apoiar um ditador como Maduro. E se ele vai acabar concorrendo sozinho, ou como foi o próprio Putin, que concorreu com 3 aliados. É brincadeira de quem é que acredita que a eleição da Venezuela vai ser uma eleição limpa. Obviamente que não vai ser uma eleição limpa. A gente vê o número de venezuelanos que nós estamos aqui no Brasil que saíram porque estão passando fome na Venezuela. Quem aguenta essa ditadura? Essa ditadura é a própria Rússia que mantém essa ditadura, e agora se alinhar à ditadura de Maduro é perder a popularidade aqui no Brasil. O Brasil precisa ser mais duro contra essas ditaduras. E vamos ouvir o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. Alô, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E o destaque ainda na mídia norte-americana é sobre a colisão daquele navio de transporte de containers sobre a ponte lá de Baltimore, a ponte Francis Scott Key. Essa ponte leva esse nome em homenagem ao autor do hino nacional norte-americano. E essa ponte foi inaugurada em 23 de março de 1977. Ela tem um pouco mais de 2.600 metros de comprimento e uma ponte que tem um tráfego de mais ou menos 35 mil carros por dia. Imaginem vocês o que vai acontecer a partir de agora com essa ponte que não está operando e o que vai ocasionar na logística e no tráfego local. O porto também não tem acesso. Um dos principais portos aqui dos Estados Unidos agora está sem acesso, lá em Baltimore, devido à estrutura da ponte que caiu no rio e bloqueou, obviamente, toda a passagem.
e 6 pessoas estão desaparecidas. As buscas continuam, mas a possibilidade de não encontrar essas pessoas com vida, obviamente, é muito grande. 2 pessoas foram resgatadas, uma em estado grave e outra passou pelo hospital e já foi logo liberada. Esse navio de bandeira de Singapura, o Daily, ele perdeu o controle, começou a perder o controle a 1h24 da manhã de terça-feira, e 1h27 da manhã acabou colidindo com a ponte. As autoridades ainda receberam um alerta e conseguiram impedir o fluxo de carros na ponte. Foi o que não ocasionou uma tragédia ainda maior. Agora existe toda uma reorganização local para tentar ver quais são os esforços para o resgate das pessoas e o que o Estado vai fazer para poder reconstruir essa ponte. O governador já informou que isso levará muito tempo para as coisas voltarem ao normal e até a construção de uma nova ponte. E no mundo, segundo as informações, existem apenas 7 pontes semelhantes a essa que caiu lá em Baltimore. E, infelizmente, vai demorar muito tempo para reconstruí-la. É isso aí, meus amigos, essa informação. Um forte abraço a todos. Internacional. E vamos aos destaques da imprensa internacional. New York Times: Tesla na China salvou Musk e o ligou a Pequim. Washington Post: aviso de navio interrompeu tráfego na ponte e salvou vidas. Wall Street Journal: lucros industriais da China voltam a crescer. Clarim: Milei descarta nova desvalorização e garante que vai cancelar 70 mil contratos de funcionários públicos. E o País: inflação aumenta em março por causa do aumento do IVA na eletricidade. Isso lá na Espanha. Le Monde: Rússia aumenta ataques à infraestrutura energética da Ucrânia. Financial Times: Japão intensifica alertas de intervenção à medida que o iene cai para o nível mais fraco desde 1990. O governo israelense convocou os negociadores que estavam no Catar para discutir um acordo de paz em Gaza. Afirmou que a rejeição do Hamas a uma proposta para a interrupção dos ataques demonstra claramente o total desinteresse do grupo extremista. O governo norte-americano pediu que Israel apresente um plano para assegurar a proteção dos civis durante uma possível invasão terrestre à cidade. E o chefe do Serviço Federal da Segurança da Rússia, Alexandre Bortnov, disse que os Estados Unidos, Reino Unido e Ucrânia estão por trás do ataque à casa de shows Crocus City Hall em Moscou, que deixou ao menos 139 mortos. Não apresentou nenhuma evidência que confirme as declarações. E olha só que interessante, para você que é empresário, microempresário, as empresas, o Visa e o Mastercard, concordaram em aliviar as taxas de transações para comerciantes nos Estados Unidos em 0,04 pontos percentuais. O valor cobrado atualmente sobre as compras é de 1,5% a 13,5%. A medida resultará numa economia de cerca de 30 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para os varejistas. Vamos pressionar para que o Visa e o Mastercard façam a mesma coisa aqui no Brasil. Agora depende de vocês, empresários. Podcast Bichos Tagarelas. E a Rádio ONU
participa diariamente aqui no Bichos Tagarelas e hoje a principal manchete é que relatora da ONU vê motivos razoáveis para apontar genocídio em Gaza. Há motivos razoáveis para acreditar que Israel está cometendo genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. A afirmação é da relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no território palestino ocupado, Francesca Albanese. Nesta terça-feira, ela apresentou seu relatório no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, intitulado Anatomia de um Genocídio, durante um diálogo interativo com os Estados-membros. Após quase 6 meses de ataques israelenses implacáveis à Gaza ocupada, é meu dever solene relatar o pior que a humanidade é capaz de fazer e apresentar minhas conclusões, disse a relatora. Ela acrescentou que há motivos razoáveis para acreditar que o limite que indica o cometimento do crime de genocídio foi atingido. Citando a lei internacional, Albanese explicou que o genocídio é definido como um conjunto específico de atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Segundo ela, Israel cometeu 3 atos de genocídio com a intenção necessária, causando sérios danos corporais ou mentais a membros do grupo, infligindo deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial e impondo medidas destinadas a impedir nascimentos. Além disso, Francesca Albanese adicionou que o genocídio em Gaza é o estágio mais extremo de um processo de colonização de longa data de eliminação dos palestinos nativos. Ela disse que a amnésia colonial do Ocidente tolerou o projeto de colonização de Israel, acrescentando que o mundo agora vê o fruto amargo da impunidade concedida a Israel e que essa foi uma tragédia anunciada. Albanese diz que a negação da realidade e a continuação da impunidade não são mais viáveis, especialmente com a resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU, adotada na segunda-feira, que exigiu um cessar-fogo imediato em Gaza. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Amigos, é quarta-feira, mais um Bichos Tagarelas e essa semana refletiu muito na imprensa internacional. Bom, tantos temas têm se refletido, né? Não vou nem falar nos temas escabrosos, tenebrosos, horrorosos, né? De repente as telas do mundo essa semana já viraram filme de horror novamente, com aquele atentado brutal do Exército Islâmico, que infelizmente é aquela coisa, né? É olho por olho, dente por dente, né? O Putin também tem uma política criminosa em relação ao mundo, em relação aos ucranianos, e de repente a violência bateu lá na Rússia de uma forma tenebrosa, né? É muito triste tudo que acontece com esses países que são dirigidos por déspotas, né? Por gente muito má, muito criminosa, como é o caso do Putin, né? Me surpreende, sinceramente, o governo brasileiro, que tem preocupação com direitos humanos, até agora por questões, a gente sabe que é uma questão de dar é um preito que a esquerda brasileira tem, porque na época da ditadura os perseguidos políticos tinham seus pontos de fuga no mundo, um deles era a Rússia, né? A Alemanha Oriental, Cuba, Chile de Allende, né? Onde os estropiados pelo poder, pela ditadura brutal, os fugitivos que queriam ter um pouco mais de vida eram obrigados a sair do Brasil e se esconderem e ficarem nesses países como exilados, né? Durante muitos anos, né? Alguns nem voltaram. Então, mas é muito chato, né? O seu Lula já devia ter dado um puxão de orelhas nesse Putin, porque é um absurdo esta guerra genocida que ele também pratica na Ucrânia, acusando a Ucrânia de ser o país
de extremíssima direita, que não é verdade. Como qualquer país, a Ucrânia ficou ali no bloco comunista durante décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, participou daquela Guerra Fria, mas a Ucrânia não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Ucrânia era um país muito desenvolvido em muitos aspectos. Lembrando que a Ucrânia era o quarto produtor mundial de autopeças, né? Inclusive a indústria automobilística brasileira comprava milhões de dólares em peças da indústria ucraniana, que praticamente foi toda destruída, né? A base industrial do país tá destruída pelo poderio militar da Rússia, né? Não vai acabar bem aquilo ali, tá na cara que não, né? Vai ter um desfecho mais ou menos como vai ter em Gaza, né? Em Gaza, o desfecho que Netanyahu, né? Esse criminoso resolveu fazer é a eliminação pura e simples dos palestinos, né? O que tentaram fazer lá na Bósnia e não conseguiram. Lá era o Radovan Karadzic e o Ratko Mladic, que era o seu assassino, né? O general assassino. Eles foram longe naquela guerra da Bósnia no chamado Ethnical Cleansing, né? Que era uma lavagem de uma raça, né? De uma etnia, né? Então, os sérvios bateram muito forte nos bósnios, em toda aquela população muçulmana daquela região, e houveram terríveis episódios genocidas, como foi Strumitsa e tantos outros, né? Estamos vendo com tristeza isso aí no mundo de 2024 se repetir em vários países, né? É triste isso. Bom, deixamos de lado, né, o horror do mundo e vamos para a indústria automobilística, que nessa semana teve as declarações do Makoto Shida, que é o CEO, Chief Executive Officer da Nissan. O japonês que está tentando que a Nissan dê a volta por cima. A Nissan simplesmente despencou no mercado mundial. Ela não está conseguindo produzir nem 3.700.000 veículos. O Makoto Shida tinha prometido em 2020 que chegaria a 2024 com essa produção de 3.800.000, até, quem sabe, até 4 milhões, não. Vai bater em 2024 e não vai chegar nem a 3.500.000. A Nissan, ela é inexpressiva na China, ela perdeu o mercado norte-americano, não perdeu, mas caiu demais em venda nos Estados Unidos da América, por falta de novidades, também por falta de carros elétricos. Na Europa nem se fala, a Europa está com todas as críticas que o carro elétrico tem recebido de todo lado, críticas que fazem a gente pensar que existe um movimento contra os carros elétricos de origem muito obscura no mundo. Temos que lembrar que o mundo ainda é dominado pelas petroleiras, né, que ganham trilhões explorando principalmente os oceanos do mundo. E é um negócio realmente muito desagradável, né, porque o carro elétrico está sob um criticismo muito intenso que parte de veículos de comunicação. Falando nisso, ainda ontem eu via com surpresa o The Guardian, que para mim é um jornal referência no mundo, um jornal que é centrista, que não é nem esquerda nem nada, mas é um jornal que é fidedigno nas informações que ele comunica. Ele tem uma narrativa que é objetiva e que, em geral, pende para o lado da liberdade e da democracia. Mas eu me surpreendi ontem com um colunista do The Guardian falando de uma coisa que as pessoas não têm pensado. Bom, tem um lado de verdade, mas também uma opinião contra o carro elétrico. Ele falava do peso dos carros elétricos pelo peso das baterias de lítio. Ora, o lítio é um mineral raro, de difícil extração, que tem uma capacidade de armazenamento energético muito baixo. Então tem que usar muito lítio para gerar pouca energia. Só que você precisa de potência no carro. Quanto maior, esse carro mais vai exigir energia, vai exigir baterias maiores. E há pouco tempo atrás, em São Paulo, eu fiz o teste do Seal, e o Seal é um sedã infernal da BYD, da BYD, porque ele é um carro bonito, de perfil baixo, tamanho de um Corolla, e ele tem 531 HPs e faz de 0 a 100 em
menos de 4 segundos. Quer dizer, ela é quase uma Ferrari em desempenho e, no entanto, é um carro para uso familiar. Família muito crazy, né? Parece aquelas famílias alemãs que sempre viajavam juntas e muitas vezes morriam juntas porque viajavam a 300 km/h naquelas vans, aliás, nos station wagons, que os carros mais velozes, além dos Porsches e tal, na Alemanha, eram os infernais station wagons da Audi, né? Carros familiares, aquelas caminhonetes, as modelos R, que chegavam fácil a mais de 300 km/h. E a família alemã viajava a 250, 270 todo o tempo, né? Bom, eu andei muito pelas autobahns e olha que as primeiras vezes eu fiquei completamente assustado com aquilo que acontecia à minha volta. Porque a gente não entendia como eles conseguiam passar com aqueles Porsches e outros carros ali a mais de 300 por hora numa via pública. É claro que os acidentes também, isso não aparecia na mídia, porque a indústria automobilística alemã durante décadas forjou o mito da segurança total dos carros seguros. Na verdade, eles tiveram que fazer carros seguros que tivessem sistemas confiáveis a mais de 250 km/h, ou a mais de 200, que já é uma velocidade absurda. Mas esse culto à alta velocidade gerou também na Alemanha milhares de deficientes físicos, e paraplégicos, quadriplégicos e por aí vai. Não pense que não houveram acidentes brutais, que houveram muitos acidentes brutais nas autobahns da Alemanha, as estradas de velocidade livre. Aliás, a muito charmosa Annalena Baerbock, né, que é a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, uma ecologista raiz, ela prometeu que ia acabar com a farra do boi. Ela diz, nós vamos assumir o governo, não vai ter mais velocidade livre nas estradas da Alemanha, nós vamos limitar a 120 no máximo. Não limitou coisa nenhuma, isso é um direito que o alemão lá, tirar essa alta velocidade do alemão, o alemão entra em choque térmico e derrete lá na rodovia, entendeu? Não tem essa, não mexeram nisso, que isso aí é, como dizia um ministro de uma altamente culto que tivemos no Brasil, altamente intelectual, ele falava que ele era imexível, né? O que dava a ideia que o cara usava super bonder no sapato, né? Não saía do lugar. Mas hoje a pluralidade está muito grande na Europa, né? Então as montadoras que perderam também esse embalo do carro, por exemplo, é inacreditável que uma Nissan, por questão de mau gerenciamento da empresa, ela pegou e foi a primeira, em 2010, a lançar o carro elétrico em produção em massa. Em massa em termos, quer dizer, em grande produção, que é o Leaf. Olha que eu andei bastante nesse Leaf, do primeira geração, e agora andei em segunda, andei fazendo testes. Fiquei com o Leaf durante 4 dias no Rio Grande do Sul. Já tinha testado ele em São Paulo. Ele é muito bom, esse carro, elétrico. Mas a Nissan perdeu o embalo, a Nissan não prosseguiu realmente investindo em eletrificação, até porque também, a partir de 2010, 2011 até 2020, ninguém investia em eletrificação. Esse é o problema. A Renault tentou, em 2011, lançou a sua linha completa de automóveis elétricos e não conseguiu obter nenhum sucesso, porque o europeu comprava carro a combustão e não comprava carro elétrico. O carro elétrico, naquele momento, era até mais caro que é hoje. E hoje, com toda a produção em massa da China, o carro elétrico ainda no mercado europeu, mercado norte-americano e demais mercados mundiais, ele ainda é uns 30% acima do preço do carro normal. Aqui no Brasil, claro que essas montadoras estão aí, a Great Wall, a BYD, principalmente as duas, recebem subsídios milionários do governo comunista da China, que é uma política de Estado. Eles querem o controle de toda a produção de carro elétrico no mundo. É o ponto de honra do governo da China. Então eles recebem subsídios. Por isso que a BYD consegue colocar aqui no Brasil o Mini Dolphin a cento e poucos mil, 111, 119, se não me engano. Quer dizer, é um preço pichincha. Isso equivale a pouco mais de 20 mil dólares, que 20 mil dólares hoje
poucos carros custam $20 mil até no mercado chinês. Isso aí está sendo subsidiado, sem dúvida nenhuma, pelas montadoras chinesas que querem ganhar mercado. Estão ganhando muito mercado no Brasil com seus carros elétricos, e agora vem aí também uma geração de carros híbridos, porque o híbrido voltou por vários motivos, mas o motivo maior é ainda a lentidão, até no primeiro mundo, como estão sendo montadas as redes de recarga de carros elétricos. E também outros problemas que não foram ainda resolvidos, como a questão da pouca autonomia, essa que é a verdade. A autonomia, aquela que o fabricante fala é uma, né? O cara fala aí, o BMW elétrico, o Mercedes elétrico faz 600 quilômetros com a sua bateria de íon lítio. Não faz. Você vai usar e começar a andar mais em alta, isso aí vai se reduzir pela metade, porque o carro elétrico gasta muito quando você está em alta velocidade. Então ele não é feito para isso, né? Eu já disse, o carro elétrico ele reeduca o motorista a ter um uso mais suave do automóvel. Não pisar muito, não acelerar muito para não gastar muita bateria. Agora, isso é a era do lítio, do lítio, que vai ser uma era que não vai se sustentar durante muito tempo, pela questão das reservas, que é um material caríssimo, os governos estão ganhando, quem tem lítio está ganhando bilhões, vendendo lítio, principalmente para as montadoras chinesas. O Chile tem muito lítio, o Brasil não se sabe quais são as reservas de lítio, mas não pode ficar só na mão do lítio, né? Tem que ter outros minerais raros, outros biocombustíveis, energia eólica, energia solar, energia que venha de onde vier, desde que não suje o meio ambiente. O que não pode continuar é o petróleo. Isso aí, agora, quando começar a pegar fogo a Europa, todas as matas que restam da Europa vão pegar fogo, e nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai incendiar mais ainda, porque já incendiou agora no inverno. A Califórnia, o Texas pegou fogo de ponta a ponta, prejuízo trilhardário. Então o aquecimento global é uma realidade e combustível fóssil é um dos principais incentivadores do aquecimento global. Bom, amigos, eu já misturei tudo, né? Você sabe que o meu iPod aqui ele é muito crazy, né? Porque eu começo de um lado, já vou para o outro, e aí me lembrei que eu estava falando da Nissan, né? Pois é, de qualquer maneira, é muito bom que a Nissan volte a fazer sucesso, é uma marca com credibilidade no mundo, embora os carros que eu andei da Nissan de última geração, que lançaram aqui no Brasil, o Sentra e o Versa, sinceramente, eu achei carros medianos. Até gostei mais da segunda geração do Leaf elétrico do que desses carros a combustão. Não gostei muito nem de um nem de outro. Achei que foi incongruente lançarem a segunda geração do carro elétrico e lançarem carros com motores a combustão já bem atrasados, que não tem nem turbo, eram motores aspirados, né? Eu andei tanto no Sentra como andei no Versa de última geração. A Nissan anda em busca de uma qualidade perdida, né? É bom que produza 30 novos modelos para ser lançados até mais ou menos a meados de 2027. Ela vai lançar antes de 2030 isso. E até 2030 a Nissan quer estar praticamente totalmente eletrificada. Mas o que está acontecendo é que ninguém está colocando mais um prazo para o carro elétrico. Olha, teremos um mundo totalmente eletrificado em 2030. Pela lentidão que está acontecendo das estruturas, instabilidade geopolítica, possibilidade que aquele criminoso do Trump seja de novo presidente dos Estados Unidos. Depois dessa eu não sei quem que eles vão botar no poder. Eu acho que vai ser Elvis Presley, entendeu? Porque o Elvis não morreu, está fazendo política lá, não sei qual é o estado, e ele pode ser sim um candidato viável, né? Se ele morreu, então ele entra como zumbi, que já que vão botar um zumbi do mal na presidência, que é esse Trump, que para mim é um homem oco, é um homem vazio, então qualquer coisa serve, né? O pior é que é ainda a maior nação no mundo e a que tem o maior poderio nuclear. É aí que mora o perigo, né? Amigos, até o próximo podcast. Podcast Bichos Tagarelas. Notícia boa. Amanhã é feriado.
não teremos bichos tagarelas. Ai, 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 ai. E não acabou-se o que era doce. Domingo tem Páscoa. E na Páscoa eu adoro comer ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Eu sou um chocólatra assumido. Lembrando vocês que quinta e sexta não teremos o Bichos Tagarelas, folga para a galera que não ganha absolutamente nada por estar aqui. Então, uma feliz Páscoa para vocês todos. Agradecer ao Ricardo Egg, nosso especialista em marketing digital e que está editando o programa. Ao meu querido Carlos Kaminski, lá em Nova York, um forte abraço e agradecer, desejando feliz Páscoa para ele e agradecer a sua participação diária aqui no programa, como a de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Agradecer a você, ouvinte, que nos prestigia aqui o Bichos Tagarelas. E o que eu peço para você sempre, critiquem, elogiem, falem para os seus amigos, falem para os seus inimigos, que o Bichos Tagarelas está diariamente no YouTube. Então voltamos dia 1º de abril, segunda-feira, e não é uma piada, voltamos dia 1º de abril. Explique a piada. Xiii. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.